Se Deus disse, Ele cumpre. Para esta mensagem, recomendamos a leitura de Números de 22 a 24. Dê atenção especial ao texto de 23:19. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Apesar da recomendação da história toda e de entender que é importante fazer essa leitura completa, nós temos um versículo como principal motivador de nossa mensagem. Números 23:19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Como temos a recomendação de leitura de toda a história, temos nessa devocional esse contexto que já nos apresenta dicas para a nossa caminhada cristã e nos permite começar a nossa devocional, mas logo chegaremos ao texto específico que nos motiva. Balaão era reconhecido como profeta, como vidente. Samuel lembra que no passado o profeta era conhecido como vidente. 1 Samuel 9:9. Ele é lembrado por ser alguém que tinha fama, é claro. Balaque fez isso, nos diz isso. Quando chama Balaão, entende que quem ele abençoa é abençoado e quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. A tradição reconhece Balaão como um profeta mesmo, como um vidente de seu tempo, mas não como necessariamente um profeta do Senhor. Acredita-se que, com base na tradição histórica religiosa, ele atirava para todos os lados, numa espécie de sincretismo religioso, misturando elementos de várias doutrinas. Ele teria práticas de várias ideias religiosas, tanto que lemos no texto que ele é levado aos altos de Baal, Números 22:41, e fica por isso mesmo. Esse versículo pode fundamentar essa ideia de um sincretismo religioso em Balaão. De qualquer forma, ele mostrou seriedade, dizendo que pouco importavam os presentes. Vários textos na Bíblia mostram que quem ia falar com o profeta geralmente levava presentes, e alguns textos revelam que o profeta não aceitava sempre. Mas ele falaria apenas o que o Senhor mandasse. Muitas vezes as pessoas acham que podem comprar o favor religioso com presentes, recomendações, por ter autoridade, por pagar o salário, ou o que quer que seja. Mas quem busca pelo Senhor não pode falar coisas favoráveis ao que se quer. Só pode falar o que realmente o Senhor mandar. Lembro de uma vez que fui visitar um comércio que estava ruim de vendas, e o dono era cristão. Ele me disse que tinha levado outros pastores e profetas e que todos disseram que ia retomar as boas vendas e essas coisas. Ao entrar no estabelecimento, ouvi claramente: vai fechar. Eu falei o que eu ouvi. Podem achar que eu amaldiçoei, mas se fosse assim, por que a palavra concordando de todos os outros que foram antes de mim não teve a força para resolver a situação? Eu entendo que os outros profetas falaram o que agradaria, usando pensamento positivo ou lei da atração, não a revelação do Senhor. Há quem pense que profecia serve a esse propósito, dizer o que quer que aconteça de bom, mas profecia mesmo é revelar o que foi dito pelo Senhor. Segundo o texto bíblico, profeta que diz algo que não se cumpre, falou por presunção, não por revelação. Deuteronômio 18:22. Talvez os que falaram que não ia fechar aquele comércio nem tenham tido revelação do alto e, como a Bíblia mesmo diz, falaram com presunção. Ou até adotaram a ideia que muitos acham que seria certa de dizer algo bom e concordar para que assim aconteça, profetizando a própria vontade ou desejo. Mas só vai acontecer e só será bom se for a vontade do Senhor e não por parecer agradável aos interesses humanos. E sim, fechou.
Mas o fato de ouvirmos a voz do Senhor não quer dizer que temos toda a nossa vida em ordem diante dele, nem que estamos salvos por isso. O Senhor pode falar através de ímpio, pode falar através da jumenta. Balaão ouviu o que deveria falar e falou. Mas isso não confirma que ele tivesse com todas as coisas em ordem diante do Senhor. Acertou naquele momento. E foi sério diante do que o Senhor revelou para ele. Depois da visita da segunda comitiva, quando o Senhor autoriza Balaão a ir, acontece o episódio com a jumenta e o anjo. E se o Senhor autorizou, por que o anjo veio até para matar Balaão por ter ido? A Bíblia não nos dá esses detalhes, e tudo que se pode pensar é mera conjectura. Uma das possibilidades é que ele teria passado a pensar que ganharia algumas coisas, e o anjo veio para alertar que era para falar exatamente o que ouvisse e não o que permitisse a ele ganhar os presentes. A outra é que o Senhor, de fato, não queria que ele fosse, mas diante da insistência, permitiu para não ficarem chateando. Só que no caminho reforçou a ideia que era para falar só o que ouvisse. Mas como a Bíblia não diz nada sobre esses detalhes, nem adianta levantar mais possibilidades, porque não temos como confirmar o que o texto quer nos dizer naquele momento com a Bíblia. Apenas podemos ficar com a impressão de que algo faz sentido naquela situação. E Balaão só fala o que o Senhor manda falar mesmo. Nesse ponto, ele é de fato um exemplo pelo que a Bíblia relata. Mas, nesse ponto, eu registro. Lá no capítulo 31 de Números, Balaão, que falou aqui apenas o que o Senhor mandou nessa passagem recomendada para esta devocional, lá em Números 31 ele passou a ser reconhecido como um real problema religioso. Medite a respeito dessas coisas, faça a leitura recomendada no início e retomamos a nossa conversa na próxima mensagem, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.